Boa noite, meus queridos irmãos de fé. Jesus, Mestre e Senhor nosso, abençoa-nos o anseio de servir-te mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho à luz da ciência espírita. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração especial, porque hoje poucas pessoas se recordam ou sabem que é dia do Arcanjo Rafael. E o Arcanjo Rafael, ele é dedicado a Maria. Então façamos uma prece de início de nossos trabalhos da noite com a Ave Maria. Baixemos a nossa cabeça, levamos os céus a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, que é em nome dele que falamos, por procuração dada por ele, como eu já disse, e façamos a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhas e filhos de Deus, agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Há 15 dias atrás, nós começamos a estudar o Evangelho à luz da ciência espírita. E começamos falando que o pai da teologia era o João, evangelista. E, para que a gente se recorde um pouco, eu vou fazer alguns resumos. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Normalmente, isso todos nós sabemos. Que Deus é fonte de luz, é espírito. Sua emissão é o Verbo, o Pai Criador, que ilumina os raios luminosos que da fonte em parte constituem o Filho, o Cristo, o Filho unigênito do Pai. Então, Cristo é a manifestação sensível de Deus, é a força divina que impregna tudo. Tudo, porém, vem de Deus. Tudo provém dele. Tudo está em Deus. É importante que a gente não se esqueça que antes de nascer na Terra, porque tinha existência plenamente consciente e era dotado de inteligência, e podia testificar aquilo que vira, podia afirmar, eu sei, eu vi. Quantas vezes Jesus fez isso? E os outros podiam crer nas palavras dele, mas o evangelista não deixa de chamar a atenção dos leitores e das pessoas que me ouvem. Ele não era a luz, ele a conhecia, a luz era Deus. Depois de falar nisso, o evangelista alça-se a falar da luz verdadeira, na verdadeira vida que vivifica toda a criatura. Foi isso que nós estudamos até então como um princípio da teologia. E dessa luz, passa logo a falar na luz que se materializou na Terra a figura ímpar de Jesus, aquele que justamente João viera para dar testemunho. E o apóstolo disse que Jesus era a verdadeira luz que ilumina todos os homens que vêm à Terra. E Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e ele estava entre os seus, e os seus não o reconheceram. Lembra-se que eu disse essa passagem? Precisamos distinguir, então, Jesus, o homem, encarnado aqui na Terra, e o Cristo, que é a força divina que impregna todas as coisas e todos os seres. Jesus é um espírito humano, com uma evolução incalculável,
Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi ele quem criou este globo terráqueo, senão todo o sistema solar. Ele mesmo, Jesus, habitante elevadíssimo de um plano divino, tanto que ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, em João 14:2, recordam-se que falei, teve o encargo de criar mais um planeta no universo infinito, o nosso planeta. Aí, em resumo, eu diria que esses seres que nós somos hoje é o grande segredo divino. Esses seres que se divinizam, que melhoram, que nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. São 3 expressões chaves que eu não gostaria que vocês esquecessem jamais, pela teologia inventada por João: o sangue, a carne, o homem. Desses 3 não depende o tornar-se divino, meus irmãos. O sangue exprime a alma, ou o corpo astral, ou o perispírito, ou o corpo bioplasmático, como eu já expliquei que os russos chamam, a matéria densa, acompanhada do duplo etéreo, que é o nosso duo. O homem simboliza o intelecto. Essas são as partes constituintes da personalidade, que também chamamos a individualidade superior de cada um de nós. O evangelista João, na sua teologia que ele começou a implantar, do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, ele explana esse assunto dizendo que o Verbo se fez carne e construiu seu tabernáculo dentro de nós. Isso é um sentido, inclusive, como eu expliquei, da diferença entre o grego, o romano, o hebraico antigo, precisamente o grande mistério revelado. O Cristo em quem se transformou o Verbo reside dentro de cada um de nós, dentro de nossa matéria, de nossa carne. O Verbo se tornou carne. Não é isso que está dito na Bíblia? E espera que vamos ao encontro dele, que nele acreditemos, porque ele aí está, cheio de graça e de verdade. Ou seja, cheio da verdadeira graça, que é a benevolência e o amor. Porque antes havia aquele Deus bélico da guerra, que vencia batalhas, e hoje nós temos um Deus do amor, um Deus da benevolência. A glória de Cristo, segundo João Batista, João Evangelista, meus irmãos, dentro de cada um de nós, ainda não se manifesta exteriormente por causa da nossa imperfeição. Somos como lâmpadas poderosíssimas e acesas, mas revestidas de grossa camada de lama, que não deixa transparecer a luz que existe internamente. E Jesus veio e nos disse: brilhei a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois de Deus. Em Jesus, não. A limpeza era absoluta nele. Sua transparência era a mais límpida possível, que é do mais puro cristal imaginável. A luz interna do Cristo era totalmente visível, a tal ponto que Paulo pôde descrever. Veja lá. Nele habita toda a plenitude divina. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso foi Jesus chamado o Cristo. E dele disse o evangelista: nós contemplamos a sua glória, igual a do Filho unigênito do Pai. Ou seja, a glória de Jesus era igual à glória do Cristo eterno, Filho de Deus. Terceiro aspecto da divindade. O Espírito de Jesus é o nosso Espírito Santo. Não podemos, pois, condenar aqueles que durante tantos séculos adotaram e adoraram a Jesus como Deus. Sim, Jesus é a manifestação plena de Deus, do Pai. Em todas as criaturas reside Deus no mesmo grau,
mas em nós totalmente imperfeitos. Como somos imperfeitos? Deus se acha encoberto por nossa personalidade vaidosa. Em Jesus, todavia, perfeitíssimo como era, o Cristo eterno transparecia com assombrosa pureza. E todos que o tinham olhos de ver, que o viram, reconhecer essa manifestação cristã que ele nos deu. É eu diria até uma coisa tão além de qualquer pensamento humano que não dá nem para descrever. João, nessas palavras que disse, e eu estou fazendo um breve síntese, resumo da sábado de 15 dias atrás, encontramos um magnífico exemplo de Jesus como nosso irmão primogênito, que segue à nossa frente, indicando-nos o caminho com sua própria vida, que nos deu, com seus atos, com o seu amor, ensinando-nos que só no amor semelhante ao dele podemos encontrar a rota definitiva. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Então ele disse que nos amava. Está em João 34:13. Com fecho sublime nesse introito de João, que é um introito em que ele fala sobre a teologia dele, tem uma frase lapidar que eu não posso esquecer jamais. Que ele disse lá, naqueles versículos que eu li, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse sim o revelou. Na realidade, Deus, o pensamento, a mente universal é invisível. É uma força, é a vida, é o amor, é a substância, é a essência de todas as coisas que existem. Como nós fazemos parte do universo, fazemos parte de Deus. Ninguém pode vê-lo, no sentido do verbo grego arao. Arao, ou seja, contemplar com os olhos. Jamais poderemos contemplar Deus com os olhos. No entanto, o Filho unigênito, o Cristo, o terceiro aspecto da divindade, o produto do pensamento divino que se encontra em todas as coisas, João esclarece que está no seio do Pai. O que é lógico, assim como o Pai, o Verbo, está com Deus, está em Deus e é Deus. Está no versículo 1. Recordam o que eu falei do versículo 1? Assim também o Filho, o Cristo, está com o Pai, está no Pai e é o Pai. Conforme eu e o Pai somos um. Por isso que muitos dizem Jesus é Deus, e é Deus, porque ele e o Pai é um só. Está em João 10:30. E eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14:11. Não apenas aspectos pessoais, não pessoais, de um só Deus, de uma só força cósmica. Era, então, o Filho, ou Cristo, que está em todos, em tudo é que revela, ensina, explica. Que está escrito em grego, exesato, o que seja Deus. É só pensar em Cristo, vivenciar e tê-lo dentro de si, viver com ele, que nós estamos vivendo com Deus. Ele e o Pai é um só. Sua manifestação por intermédio de Jesus veio trazer-nos a verdadeira benevolência de Deus em relação a nós, seus filhos, para convidar-nos a voltar a ser um com Ele. Eu sou um com o Pai, disse Jesus. Mas agora, meus irmãos, eu tenho que falar sobre o Evangelho de Lucas. Isso foi a teologia, porque o pai da teologia foi considerado João Evangelista por essas coisas que eu falei. Porque ele assim escreveu, era um evangelho espiritualista. O que diz o capítulo 1, do versículo 1 ao 4 de Lucas? 1, versículo 1. Tendo muitos empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos,
que entre nós se realizaram. Cada um contava uma história. E como eu disse antes, o Lucas, quando eu falei sobre cada um dos evangelistas, ele era grego, era médico. Foi o que fez o mais correto evangelho. Como nos transmitiram os que foram dele, testemunhas oculares desde o princípio, os ministros da palavra. Então eles ouviam Jesus e transmitiam. Não existiam os escritos naquela época, que depois eu expliquei, que vieram os papiros, os rolos, tal, etc., os códices, que eram eles todos amarradinhos para serem lidos. Também a mim, segundo Lucas, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, Lucas diz, pareceu-me bem. Excelentíssimo Teófilo. Ele se dirigia a Teófilo. Mais tarde nós vamos falar sobre Teófilo. Dar-te por escrito uma narração em ordem. Teófilo escreveu. O que o Lucas narrou, que ouviu, em grego, para que conheças a verdade das coisas em que foste instruído. Dessa narrativa, do capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós ficamos sabendo que muitos haviam tentado escrever a história da vida de Jesus. Mas as obras eram desorganizadas, os autores não possuíam cultura. Lucas, por ser médico, estava acostumado ao estudo sistemático, tendo por isso competência para traçar um quadro numa ordem que era mais lógica do que cronológica, e diferente dos outros que era mais uma ordem cronológica, embora tem pessoas que criticam a Bíblia porque a Bíblia não tem datas, e não tem. A Bíblia não dá datas. É o que eles tentam fazer. Habituado, porém, a uma pesquisa científica, como eu e outros, de fazer compreender a busca de pessoas que haviam conhecido perto do mestre e acompanhado a sua vida, já que o médico grego não chegara a encontrar-se pessoalmente com Jesus. Ele nunca encontrou Jesus. O Evangelho de Lucas. Lucas era um médico que acompanhava Saulo de Tarso, como eu disse nas outras palestras. É que ele tentava fazer. Pelo que narra Lucas, por suas viagens ao lado de Paulo, passando por Éfeso, eles chegaram à conclusão de que uma das pessoas ouvidas foi Maria, a mãe de Jesus, que passou os últimos anos de sua vida nessa cidade, em Éfeso, em companhia de João Evangelista. E foi lá em Éfeso que João Evangelista desencarnou há 90 e poucos anos. Ele morava com Maria. Lucas desejava conhecer desde o princípio. Esse advérbio grego, princípio, no caso, que eu não vou dizer a palavra grega, mas eu tenho aqui a palavra grega. Esse advérbio grego pode ter dois sentidos: do alto, desde o princípio, do alto, de outro sentido de desde o começo, ou do ponto mais alto do tempo, e também no sentido de novo. Ambos podem caber aqui. Depois de haver investigado tudo cuidadosamente de novo, ou seja, sem fiar-se ao que apenas lera nos muitos outros escritos anteriores, a obra é dedicada a Teófilo, que significa amigo de Deus. Pouca gente sabe que a palavra Teófilo significa o amigo de Deus. De modo geral, afirma, e os comentadores tratam, e os estudiosos de teologia, de um personagem real e viva daquela época por causa do título Excelentíssimo Teófilo, que ele é anteposto. E deduz ser o Teófilo convertido por Pedro em Antioquia, o qual fala na obra Recognitiones. Recognitiones, Patrologia Grega, volume 1, coluna 1453. Dizem que o mais elevado entre todos os poderosos da cidade era Teófilo. Entretanto, meus caros irmãos, parece-nos dirigir-se Lucas aos cristãos que realmente fossem amigos de Deus no mais sublime e excelente sentido.
Não confundamos o sentido atual do título excelentíssimo, aplicado habitualmente às pessoas de condição social elevada, juízes, desembargadores, que o sentido etimológico da palavra ainda usando quando dizemos esta pintura está excelente. Então, excelentíssima pintura. À época de Lucas, não nos consta ser corrente o título honorífico, não tinha. Mas é indubitável que tem um sentido etimológico que existia, sem dúvida. Compreendemos, então, o amigo excelente de Deus era Teófilo. O mesmo tipo de prólogo que eu preciso colocar, nós lemos em Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar o Atos dos Apóstolos. Obra do mesmo autor, Lucas. Foi Lucas que escreveu os Atos. Pouca gente sabe que foi Lucas. E que se verá de continuação natural ao estudo do nosso Evangelho e do Evangelho que ele escreveu. Nos Atos lemos o seguinte, uma coisa muito interessante. Em minha primeira narrativa, ó Teófilo, contei. Quer dizer, ele narrava para Teófilo. Só pois os cristãos a quem se dirigia Lucas eram excelentes, no mais elevado grau, excelentíssimo. O evangelista Lucas tinha a intenção de dedicar a obra de uma forma simbólica, alegórica e simbólica, para que pudesse trazer algo mais didático quanto à espiritualização. E não pelo relato histórico e cronológico, porque, inclusive, quando foi feita a Vulgata, foi feita exatamente porque Vulgata vem do grego vulgo, povo, pessoa. Então, eles chamaram os 70, começaram a redigir, depois deram esse encargo a Jerônimo, como eu falei nas outras vezes, e Jerônimo escreveu a Vulgata. Então, a Vulgata foi escrita durante 40 anos. 40 longos anos. Eu tenho aqui a Vulgata, graças a Deus. Mas qual é a origem? E qual é a teoria que se tira de Lucas e da teologia de João do destino e da origem do Espírito? Os cristãos, pelo menos os que eram cristãos, ou se diziam são, excelentíssimos amigos de Deus, deviam ter conhecimento do sentido profundo, oculto, que havia nos ensina na palavra de Jesus. Por isso que Jesus, as pessoas dizem, não, Jesus falava por palavra. Não, ele falava oculto. Assim como nós temos alguns profetas, como nós temos alguns profetas da antiga Escritura, da qual se dizia que Paulo, naquela época, ainda não fora levantado o véu. Está em Coríntios 3,14. Era tudo escrito de uma forma alegórica, simbólica, com referência à origem e destino da criatura humana. Como eu citei uma vez eu numa palestra para 300 pessoas, numa dessas palestras da federação que eu fiz, eu disse que tinha no próprio Gênesis um problema. Quando, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou os animais, o macho e a fêmea, criou o homem e a mulher. E mais na frente ele diz que tirou a costela do homem para fazer a mulher. Bom, como é que ele pode ter criado o homem e a mulher, que os criou o macho e a fêmea, antes, e depois ele tirou uma costela para a mulher? É uma contradição que nós vamos depois estudar com mais detalhe. Cada ensinamento e cada fato constitui por si mesmo uma alusão clara e velada à orientação que Jesus deu à humanidade, a cada um de nós, para que pudéssemos jornadear com segurança pela terra, mas não fazemos isso. Nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da fonte de luz, não por distância física, mas por frequência vibratória. Como eu falei sobre a eletricidade da outra vez, que nós temos, quando eu estou fazendo o estudo da mediunidade, que tudo é vibração eletromagnética de um cérebro, as ondas que nós refletimos. Nós nos afastamos da frequência vibratória que é muito baixa em relação àquela que Jesus tem, que Deus tem.
Essa frequência, o Espírito tem a finalidade de tornar e elevar essa frequência para novamente nos aproximar do foco de luz incriado, que é Deus. Por esta razão, nós vemos seres luminosos, os espíritos apareciam e se materializavam, ou às vezes só apareciam como grandes luzes, luzes ofuscantes, e as luzes falavam, tinha mediunidade audiente, e que nós já conversamos sobre mediunidade, sobre isso. Note-se bem que, estando Deus em toda parte e em tudo, como está em Éfeso 4, versículo 6, e em todos, como está em 1, na primeira epístola aos Coríntios 15, 28, ninguém nada pode jamais separar-se de Deus. Não adianta. Ele está em nós, nós estamos nele, de onde tudo provém e no qual se encontram todas as coisas, já que Deus é a substância última, a essência real de tudo e de todos, tudo que existe. Et ex, como diz os latinos, ou seja, está de fora, exteriorizado, mas não fora de Deus, e sim dentro dele. Nós estamos aqui, mas Deus está em nós e nós estamos em Deus. Assim, a centelha divina, e aí começa a gente a estudar e a criar a ligação da ciência, da mecânica quântica, da física, da eletricidade, falando da centelha divina, como a centelha elétrica. O raio de luz, afastando-se do foco, não por distanciamento físico, mas por abaixamento de vibrações, chegou a um ponto ínfimo de vibrações por segundo. Nós estudamos isso quando estudamos a mediunidade. Caindo no frio da matéria, de 1 a 16 vibrações por segundo. Daí terá novamente que elevar sua frequência vibratória até o ponto de energia e continuando sua elevação até o espírito. E mais além, onde nosso intelecto não alcança. Por isso que o estudo que eu faço às quartas da mediunidade sobre eletricidade, vibração, ondas, frequência, nanopartículas agora que nós temos, os universos que nós somos, tem uma importância ímpar no estudo do que nós estamos fazendo do Evangelho agora. Por quê? Porque a criatura humana, nesse estágio que nós estamos, a quem Jesus trouxe seus ensinamentos, é uma centelha divina. Porque provém de Deus, está em Atos 17, 28. Dele também somos geração. Está escrito isso. Mas está lançada numa peregrinação pela terra, numa jornada árdua para o infinito. Na criatura, então, a essência fundamental é a centelha divina. Quando Deus criou Fiat de Lux, ele criou as mônadas celestes. Ele criou as mônadas celestes, que são os espíritos, criou a matéria e criou o princípio vital que dá vida às coisas, às plantas, aos animais, como eu falei da outra vez. Mas nós somos uma centelha divina. Uma centelha. Centelha. Uma coisa assim. A mônada que eu falei agora constitui o nosso eu profundo. Foi a nossa primeira criação. O eu supremo, também denominado Cristo interno. Inclusive os místicos e os religiosos da tradição e o pessoal que está me assistindo da grande fraternidade branca sabe muito bem que eu estou falando do Cristo interno, do eu profundo, do eu supremo, do eu sou o que eu sou, também denominado Cristo interno, que é a manifestação de Deus em nós, é a divindade. Entretanto, um raio de sol, por mais que se afaste de sua fonte, nunca pode ser dela separado, nunca pode destacar-se dela. Quem jamais conseguiu isolar um raio de sol de sua fonte? Me diga, não tem ninguém que tenha feito isso. Qualquer tentativa de interceptá-lo, falo retirar-se para trás
e se permanece com a sombra e as trevas. Assim, o ser humano, o eu profundo, que tanto Divaldo fala com Joana de Anjos, o eu supremo, o eu interior de cada um, jamais poderá ser destacado nem separado de sua fonte, que é Deus. Poderá afastar-se aparentemente por esfriamento, devido à baixa frequência vibratória que assume. E eu falei sobre frequências baixas e altas. Quando você ama, você tem uma frequência alta. Quando você odeia, tem rancor, tem água, tem ódio, tem mágoa, sua frequência vibratória. Por isso que não adianta rezar, orar, a frequência vai lá para cima. Aí você sai e briga com teu irmão aqui na rua, tua frequência vai lá para baixo, acabou. Aí vem aquele problema da impedância e tal, etc., da parte elétrica, que na quarta-feira nós vamos voltar a estudar isso com uma coisa bem interessante, mas vocês observam que os estudos se complementam. Os estudos da quarta se complementam com os de sábado. O que acontece com o raio de sol ou da centelha divina? Uma vez me perguntaram: doutor, por favor, o senhor poderia me explicar por que o doutor Bezerra de Menezes dá mensagens na mesma hora em todos os partes aqui do Brasil, em vários estados, municípios? Como é que ele consegue psicografar, dar mensagens a médiuns na mesma hora, no mesmo dia? Eu disse: e o raio do sol? Você já viu como é que ele faz? O espírito é uma centelha divina. Ele esparge. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode dar psicografia mesmo, na mesma hora, no mesmo tempo, no mesmo lugar, porque ele é uma centelha divina. Essa centelha divina é o que nós chamamos de espírito. Ou, ao assumir uma individualidade, nós chamamos de espírito. Esse espírito apresenta tríplice manifestação. Ora, tudo é tríplice. Deus, Pai, Espírito Santo. Aí vem. A centelha divina, o eu, o amor. 2, a mente criadora, o verbo, o filho, o amante. O espírito individualizado que se transforma, a mente criadora com a centelha divina no filho amado. Então nós temos o amor, o amante e o amado, que é a sua manifestação no tempo e no espaço. Foi assim que Deus deixou que seu Filho viesse até nós. Encontramos, pois, o ser humano constituído fundamentalmente e profundamente pela centelha divina. Os místicos, os espiritualistas estão entendendo bem o que estou dizendo. As pessoas que trabalham com esoterismo também. Alguns grupos que eu pertenço devem estar achando bem interessante eu falar sobre isso agora. Que é o eu profundo de Divaldo. Divaldo, Joana de Anjos, fala sobre o eu profundo. Que é o Atma dos hindus, dos budistas, hindus, do pessoal daquela corrente religiosa. A mente criadora e inspiradora que reside no coração. Vejam bem, eu vou dar uma curiosidade para vocês. Há 86 passagens no Evangelho, os canônicos, que eu estou falando, os 4, que afirmam categoricamente isso. E a individualização que constitui o espírito iluminado pela centelha hindu, búdico, Messias, com a expressão causal. Porque nós temos um corpo causal. Temos o nosso corpo físico, o corpo espiritual, temos o nosso corpo causal, temos o nosso corpo mental, temos o nosso corpo emocional, até atingirmos na centelha divina o ápice. Porque a causa de toda a evolução nossa é essa. É cada vez nos melhorarmos a cada dia, para que cada um de nossos corpos vá evoluindo e vá sentindo, e vá no sentido crístico que temos dentro de nós. Tanto é que a representação vem do coração, é o chakra que nós dizemos que é o chakra um dos chakras principais que nós temos, é o chakra cardíaco. Esse tríplice manifestação da mônada celeste, da mônada, é o que nós chamamos de individualidade ou personalidade que cada um de nós traz.
ou o triângulo superior do ser humano atual. Então não adianta você ter filho da carne e dizer, puxa, mas eu criei tão bem, mas meu filho é tão problemático. Ele é uma individualidade. Ele não é igual a você. Ele tem a personalidade própria dele. Ele é uma mônada que foi criada e que por você, para vir aqui na Terra, como Jesus encarnou e precisou de Maria e José, o que aconteceu? Nós também precisamos ter nossos filhos que são individualidades. São mônadas que estão em diversos estágios de evolução. Entretanto, ao baixar mais as nossas vibrações, esse conjunto desce à matéria. Essas vibrações vão descendo, vão se condensando, como disse Einstein, a energia se condensa e termina em nós. A mecânica quântica fala que nós somos o universo inteiro, está em nós, e está. Se fizermos alguns gráficos, tanto que, inclusive, o pessoal da Fraternidade Branca faz isso, mostra a comparação de uma célula com o universo e diz que é igual e é. Tem as mesmas características. Então, o que acontece? Nós nos adensamos e tornamos-nos carne. Está em João 1,14. Manifestando-se no tempo e no espaço e constituindo a personalidade, ou o quaternário inferior, para os místicos e para os membros da Fraternidade Branca e para nós também espíritas. Para onde passa a sua consciência, enquanto se encontra crucificada no corpo físico, porque na realidade, para o espírito, estar num corpo físico é uma crucificação. Imagine você, o espírito, decidir vir numa pessoa que está numa cadeira de rodas. Ela está presa, é uma pessoa extremamente inteligente. Lembre-se daquele cientista físico extraordinário que ele não consegue nem mexer o pescoço. Está criando coisas extraordinárias porque o espírito dele é milenar. É chamado quaternário, eu vou explicar, porque se divide em 4 partes. O intelecto, também denominado mente concreta, os psicólogos estão entendendo muito bem o que estão me ouvindo, porque age no cérebro físico e através dele, é o intelecto. O astral, que é o plano que vibra os sentimentos e as emoções. O duplo etérico, que vibra as sensações e os instintos. O corpo físico, ou esse corpo denso que nós temos, que é a materialização dos nossos pensamentos. Isso é, dos pensamentos e desejos do espírito acumulando em si e exteriorizando na Terra todos os efeitos produzidos pelas ações passadas do próprio espírito. Por isso que eu sempre posto, e as pessoas leem que eu digo, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos herdeiros de nossas atitudes, e nós temos esses corpos. Essa individualidade e a personalidade que nós temos, existe uma ponte de ligação através da qual a consciência pequena da personalidade, única, ativa e consciente no estágio atual em que nós nos encontramos, pode comunicar-se com a consciência superior da individualidade, que os cientistas começam a entrever e denominam, ora, superconsciente ou inconsciente profundo. Psicólogos que estão me ouvindo, digam se eu estou errado. Essa ponte de ligação é chamada de quê? Intuição. E todos nós temos a intuição e temos a mediunidade intuitiva. E eu vou explicar isso quando estiver falando sobre a mediunidade. Temos ainda o processo mental 3 aspectos. O pensamento criador, que é produzido pela nossa mente inspiradora, mediunidade inspirada, e raciocínio, produzido pelo cérebro físico e que é puramente discursivo. A ligação entre os dois é que se realiza o que nós chamamos intuição. Psicólogo que me corrija se eu estiver errado. Podemos, portanto, definir a intuição como o contato que se estabelece entre a mente espiritual e individualidade que o indivíduo tem e o intelecto, a sua personalidade. Em outras palavras, o afloramento do superconsciente no consciente atual.
Os psicólogos estão me entendendo que estou falando de todo mundo, e está porque eu estou tentando falar numa linguagem simples que todo mundo entenda. Todas essas explicações são indispensáveis para a compreensão dos símbolos e alegorias que se encontram nos fatos evangélicos e nos ensinos de Jesus, assim como no dos demais mestres da humanidade. Lembre-se que eu disse que nós íamos estudar o Evangelho e a ciência espírita envolvendo eletricidade, magnetismo, biologia, psicologia, parapsicologia, teologia e mecânica quântica. E estamos fazendo isso e as pessoas começam a entender as coisas como não entenderam antes. Todas essas explicações vão facilitar o entendimento do que Jesus falou, assim como no de todos os demais mestres da humanidade falaram. Buda, inclusive, falou. Como toda escritura divinamente revelada, olha o que eu estou dizendo, toda a escritura divinamente revelada é trazida à humanidade para ajudá-la a encaminhá-la na senda evolutiva. O Evangelho apresenta dois sentidos principais. O primeiro é um sentido que para a personalidade, que é o sentido literal. Único, que pode ser percebido por aqueles que só trabalham com raciocínio e não realizam nada por meio de intuição. Sua ligação com a consciência é profunda. É a palavra, literal e acabou. Não tem o raciocínio indutivo. E um sentido da individualidade. Esse sentido da individualidade é alegórico e simbólico. E o místico ou espiritual. Quando eu digo ou espiritual, porque muita gente confunde misticismo com espiritualismo. Mas não é. São coisas distintas. Mas estudamos as duas coisas. Ambas são reais. E produzem seus efeitos. Cada qual na sua escala própria, na fase evolutiva em que se encontra cada um de nós que está nos ouvindo. Na próxima palestra sobre o Evangelho, eu vou dizer o que se faz, o que faz a centelha divina, a mente espiritual e o espírito, o que é, o que faz. Depois eu vou explicar sobre a intuição, como é que ela se gere. Quem foi Maria de Nazaré, Isabel, mãe de João Batista, também vou falar. Quem era José de Nazaré, Maria Madalena, Pedro Apóstolo. Depois eu vou falar sobre o Cristo, isso no próximo sábado, baseado em todas essas coisas que nós conversamos até agora. E por fim eu diria para vocês quão profundo é estudar os Evangelhos, a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Como é fácil para as pessoas lerem por lerem, botarem ela debaixo do braço e dizer: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Ouve a palavra centelha divina, mas não sabe o que é. Ouve a palavra vibração, mas não sabe o que é. E agora? Eu agora vou permitir, pelos meus estudos e ensinamentos de mais de 50 anos, aos poucos, pelas pesquisas que fiz, definir para vocês todos esses aspectos até chegar a Cristo, chegar ao corpo de Cristo, chegar como é que Cristo age em nossa vida, como é que ele se manifesta em nossa vida e como é que são feitas as objeções e as contrariedades contra nós. Porque, inclusive, já tive a oportunidade de ser agredido por pessoas radicais que disseram que eu não sou espírita. E a nossa curva de involução e evolução? Eu não posso estudar o Espiritismo sem estudar a Bíblia, o maior livro espírita que existe, cheio de fenômenos. Fenômeno de psicofonia, fenômeno, inclusive, usando outras pessoas e até externamente, psicografias, escritos,
materializações as mais diversas, até espíritos brigando com espíritos, ou brigando com pessoas para defender povos, regiões, casa, terra. Não existe livro mais espírito. Jesus se materializando 40 dias e passando 40 dias conosco, junto com 500 discípulos, então, com 500 pessoas. Meus irmãos, o Espiritismo é ciência. Nós conseguimos explicar versículo por versículo da Bíblia pela ciência. A ciência cada vez mais nos ajuda e cada vez mais está perto de Deus, porque a ciência não se afasta da fé, e nós queremos a fé que nós temos Cristo em nós e que nós somos de Cristo, estamos em Cristo, estamos em Deus. Se Cristo é Deus e está em nós, e Ele é um com o Pai, nós também somos deuses, como Ele mesmo disse, vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Então, vejam para onde eu estou conduzindo os nossos estudos. Até sábado, para a continuação dos estudos do Evangelho. Façamos nossa oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixai em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Tem muita pegadinha nessa prece de Jesus que eu vou explicar para cada um de vocês. Pode ficar certo disso. Muita pegadinha. Uma delas, eu vou deixar uma dica. Perdoai os nossos devedores, assim, perdoamos aqueles que nos devem, né? Então, isso aí, como é que a gente não se perdoa, não perdoa o outro, como é que a gente vai pedir perdão a alguém por coisa que a gente fez, se a gente não consegue perdoar o outro? É uma pegadinha, cuidado, tem muita pegadinha. A Bíblia está cheia de alegorias e de pegadinhas. Vamos decifrá-las uma por uma a nível de um estudo conjunto, como estamos fazendo hoje. Por hoje é só, uma boa noite. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, porque foi em nome dele que eu estive aqui, foi em nome de toda essa espiritualidade linda que cada um de vocês tem, seus anjos guardiões, por nome de todos eles que eu estive aqui nesta noite hoje. Boa noite para vocês.